Fala, gente! Como é que estão vocês? Estamos nessa quarentena, mas vamos produzir, né? Que nosso Enem tá chegando, a gente não pode ficar parado. E estamos aí para te ajudar. Estamos preparando aqui uma aula aqui no estúdio Rodriguinho de Boa, preparado de última hora. Espero que dê tudo certo. Eu mesmo vou fazer a edição do vídeo. Tô juntando aqui com os slides, então de vez em quando vou dar uma olhadinha aqui no lado só para ver como é que tá a sequência. E a aula de agora a gente vai falar um pouquinho sobre modelos atômicos, né? Então é o que a gente vai começar a discutir. E aí eu vou relembrar desde os tempos primitivos, né? Quando a gente falava, que a gente não chama de modelo científico, mas modelo primitivo, o modelo de Leucipo e Demócrito, né? Então surgiu a ideia do átomo, né? Na verdade surgiu a ideia de que a matéria ela é formada por partículas indivisíveis, e daí nasceu a palavra átomos, que significa não divisível, que eram os filósofos atomistas Leucipo e Demócrito, né? Então eles propuseram esta ideia, né? Mas na época tinham outras várias linhas, né, para explicação do que é a matéria. Então assim, não foi muito levado para frente isso daí. Então, a gente passa por um bom tempo, né, sem, vamos dizer assim, produção nessa área, né, de constituição da matéria ser formada por átomo. E aí a gente vai chegar e vai falar de Lavoisier e Proust. Lavoisier foi o cara que, vamos dizer assim, criou a lei de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então a lei de Lavoisier diz que a massa do reagente ela tem que ser exatamente igual à massa do produto, né? Então Lavoisier teve essa ideia. Obviamente funciona, a lei de Lavoisier funciona em recipiente fechado, né, quando a reação química acontece, porque se fosse em recipiente aberto e tivesse produção de gás, a matéria ia se perder, como por muito tempo o pessoal acreditava. Logo depois de Lavoisier vem Proust, e Proust, né, traz a ideia da proporção definida. Um pouquinho para a realidade de hoje, a gente pode dizer que existe uma proporção, né, entre as quantidades, né, de reagentes e produtos que participam de uma reação, né? E essa proporção segue alguns coeficientes, né? Isso aí, na verdade, no futuro vai dar origem, né, a nosso cálculo estequiométrico. Tranquilo? Agora vamos lá, depois de Lavoisier e Proust, vê um brother, né, chamado Chu Charlton. Chu Charlton, né, ele, que inclusive o nome daltonismo foi em homenagem a ele. Chu Charlton foi o cara que, vamos dizer, criou o primeiro modelo científico, né? Então Chu Charlton, ele foi quem teve a ideia, e baseado, né, nos experimentos de Lavoisier e de Proust, ele traz a ideia de que o átomo é uma pequena partícula indivisível, indestrutível e maciça, né? Isso explica inclusive a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Note, né, já que no modelo de Charlton a gente não fala sobre carga elétrica, então isso vem um pouquinho depois. Inclusive, logo depois de Dalton, a gente vai destacar 3 experimentos, na verdade assim, os experimentos foram realizados em ampolas de Crookes, né? A gente vai destacar 3 que eu vou explicar aqui para vocês. E a gente vai seguir. Nos experimentos eles vão aparecer aí na edição se eu acertar, viu, gente? Vamos tentar editar isso certo. Então eu vou dar seguimento aqui pra gente. E aí eu vou trazer pra gente os experimentos com raios catódicos. Olha, catódico, irmão. Não é católico não, pelo amor de Deus. Viu? Rezar tem momento, mas agora é raio catódico. Então o raio catódico, na verdade, é o seguinte. Pegaram um tubo de vidro preenchido com gás, sob baixa pressão, e uma tremenda voltagem, e perceberam que surgia um raio, que se assemelhava a um raio de luz. E aí, surgiu esse raio de luz, e a galera disse, será que é de luz? E aí foram feitos vários experimentos, né, em ampolas de Crookes, para tentar determinar o que era esse raio, qual a natureza desse raio. E aí, no nosso segundo experimento que a gente vai destacar aqui, colocaram uma cruz, aquela cruzinha de Malta, e perceberam que o raio, ao passar pela cruz de Malta, ele formava uma sombra logo atrás, né, da ampola de Crookes. E aí a galera teve a ideia de dizer que o raio se propagava em linha reta como a luz, ou seja, tudo indicava que o caminho seria um raio de luz. Mas foi feito experimento, que a gente vai demonstrar aqui, né,
com um catavento, basicamente, quer dizer, parecido com um catavento, né, gente? Em que esse raio ele passava pelo catavento e o catavento ele movimentava. E aí, será que a luz iria movimentar o catavento? Acho que não, né? Aí a galera começou a se questionar sobre a matéria, esse raio ser composto de pequenas partículas. Só que aí vem mais um experimento, eu falei 3, né? Mas foram 4, foi mal, viu, gente? Mas tamo junto. E aí no quarto experimento que a gente vai destacar aqui, ele faz o experimento e repare aí no experimento que o raio que sai do cátodo, ele se desvia para o polo positivo. Ou seja, esse raio tem que caráter? Me ajude. Se desvia para o polo positivo, ele tem caráter negativo. Juntando as conclusões, a gente chega à ideia de que o raio ele é feito por pequenas partículas. Essas partículas têm carga elétrica negativa. Posteriormente, né, efetuando os cálculos, foi determinada a relação entre massa e carga da partícula, que a gente considera como descoberta do elétron. E retome, o modelo de Dalton fala sobre carga elétrica? Eu acho que sua resposta é não, né? Então, como o modelo de Dalton não fala sobre carga elétrica, então foi necessário o desenvolvimento de um novo modelo, que é o modelo de Thomson. A gente tem que falar certo, né, irmão? English, né? Educação bilíngue. Então vamos lá. O modelo de Thomson, o que é que ele inclui de novidade? Ele inclui os elétrons. Então ele vem trazer a ideia de que, vamos dar uma olhada aqui na figurinha. O átomo continua sendo a esfera maciça, ela continua sendo considerada indestrutível, mas vem uma novidade. O átomo agora é considerado divisível, porque observaram que antes, né, nos experimentos dos raios catódicos, era possível a separação apenas das cargas negativas. E ele propõe que o átomo vai ser um fluido, uma matéria positiva com essas cargas negativas incrustadas. Então o átomo seria meio que uma geleia com as bolinhas dentro. Ele, na verdade, deu um apelido para o modelo, que foi modelo do pudim de passas, que inclusive eu provavelmente não iria gostar de comer um negócio desse, né? Porque deve ser ruinzinho. O de Dalton foi chamado de bola de bilhar. Então a gente teve a bola de bilhar, que é o modelo de Dalton, e agora a gente tem o pudim de passas, que é o modelo de Thomson. E aí, vamos lá falar sobre o que o modelo de Thomson explica. O modelo de Thomson, ele já explica, por exemplo, a natureza elétrica da matéria, ele já explica as descargas elétricas, ele já explica a corrente elétrica, né? Então, o modelo de Thomson, ele já consegue explicar vários fenômenos que não seriam possíveis de serem explicados pelo modelo de Dalton, né? Então, o modelo de Thomson, que é o nosso segundo modelo científico, conhecido como pudim de passas, ele, né, foi o que passou a valer, né, depois dos experimentos com os raios catódicos. Estamos acompanhando então até aí? E aí, vamos lá viajar mais um pouquinho, né? E a gente vai falar sobre o próximo modelo, terceiro modelo científico. Anota o nome do tio Rutherford. Falou comigo? Rutherford, viu? Que nome bonito. Ele tinha um bigodinho, um cara sensual, né? E aí, rapaz, Rutherford, ele me cria um modelo baseado em um experimento. Então, obviamente, antes do modelo de Rutherford, a gente teve um experimento famosíssimo, que foi o experimento conhecido com o nome de experimento de Rutherford, mas que na verdade não foi conduzido por ele, né? Mas ele foi o cara que realmente conseguiu observar os resultados e perceber, né, vamos dizer assim, uma irregularidade em relação ao modelo de Thomson. E aí ele vai explicar, né, ele vai criar, né, um novo modelo. Então vamos falar do modelo agora de Rutherford, né, e do experimento de Rutherford. Vou colocar para vocês, né, uma imagem do experimento e aí a gente vai discutindo em cima da imagem do experimento quais foram as conclusões que ele vai tirar posteriores ao experimento. Então, olha a imagem. O experimento de Rutherford, ele pegou numa caixinha de chumbo, né, colocou material radioativo. E o material radioativo, vamos considerar ele um emissor de partículas alfa, né, que são partículas positivas, né, e com massa em relação a outras emissões radioativas como a beta e a gama com massa considerável. Então a partícula alfa é uma partícula que tem uma massa, é uma partícula meio cheinha em relação
as outras emissões radioativas. Então, a partícula alfa, hoje a gente sabe que ela é composta por, anote aí no seu caderninho, 2 prótons e 2 nêutrons. Tranquilo? Então vamos olhar para o experimento de novo? Olha ali comigo. O material radioativo emissor de partículas alfa, para garantir que essa emissão radioativa, né, ela, vamos dizer assim, passasse em linha meio que reta, e ele colocou no meio, como vocês estão vendo aí, uma lâmina de ouro. O resultado que ele poderia esperar, o que é que vocês acham? O resultado que ele poderia esperar é o seguinte: a radiação, como a gente sabe, ela consegue atravessar materiais. Na cabeça dele, o resultado esperado era que todas as partículas alfa atravessassem a lâmina de ouro, né? O ouro foi utilizado por ser um material mais maleável. Então ele esperava que as partículas alfa elas iriam passar direto pela lâmina de ouro, no máximo sofrendo pequenos desvios. No entanto, ele observou resultados diferentes. Repare ali onde marca a letra A. Grande parte das partículas alfa se desviou, né? Ou desculpe, passou direto pela lâmina de ouro e marcou, né, a lâmina A. Mas repare que tivemos resultados nas lâminas B e C, ou seja, partícula com desvio, né, um certo desvio, que foi a parte da B, e partículas que praticamente ricochetearam o material e voltou, que é a C. Então esse resultado para Rutherford foi algo inesperado que necessitava de uma explicação. Pensando no modelo de Thomson, vem cá, se o átomo é uma geleia e a gente atira um monte de bolinha numa geleia, essas bolinhas iriam praticamente passar pela lâmina de ouro. Concorda comigo? Mas não foi isso que foi encontrado como resultado desse experimento. Então, observe ali embaixo, na sua direita, que a explicação que o Rutherford vai tentar criar, vai imaginar para explicar o A, B e C é o seguinte. Vamos lá, se grande parte das partículas, se elas passaram, né, vamos dizer assim, diretamente, significa que no átomo a gente deve ter espaço vazio, mas muito espaço vazio. Se algumas partículas sofreram desvio, aliás, essa a gente vai deixar para depois, deixa o desvio para o final. Se algumas partículas chegaram a retornar, é porque no átomo tem alguma região pequena e maciça, que o Rutherford no final vai denominar de núcleo. Mas aí repare, a partícula alfa, ela é positiva. Então, considerando que a partícula alfa é positiva, para ela ou ricochetear ou sofrer um grande desvio, essa região pequena que Rutherford imaginou, ela também deve ter carga positiva. E aí fica a pergunta, e os elétrons? A gente sabe que eles existem, mas cadê os elétrons? Então, para a gente dar seguimento, repare que a explicação que ele vai dar é exatamente que o átomo ele tem um núcleo, né, maciço, de carga positiva, muito pequeno, e que grande parte do átomo ele é o grande espaço vazio, né? Então, grande parte do átomo é espaço vazio, e aí, né, a gente tem o início do modelo de Rutherford. Os elétrons, Rutherford sabia que eles existiam, então sabia também que não poderia estar grudado no núcleo. Então a explicação de Rutherford é que o átomo tem um núcleo pequeno, maciço positivo, com muito espaço vazio, e ao redor desse núcleo a gente tem elétrons espalhados no espaço chamado eletrosfera. Só para a gente ter uma noção em termos de dimensão, se o núcleo fosse uma moedinha pequena de R$1, deixa eu ver se tem aqui, ou não, tem uma moedinha de R$1, né, colocada no centro da nossa fonte nova, praticamente toda a fonte nova seria espaço vazio, né? Essa é a relação de tamanho do núcleo em relação o tamanho do átomo como um todo, né? Então a gente fica aí no modelo de Rutherford. Daqui a pouquinho vai surgir nossa próxima aula, que é o modelo de Rutherford-Bohr. E aí depois tem a musiquinha dos modelos atômicos.
Vamos estudar, hein? Beijão, até a próxima!